Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA OGIN 11 da Nikos Gestora. E vamos falar do relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho. Já estamos em agosto, mas é porque eu demorei a encontrar esse relatório para trazer aqui para o canal. Mas já estamos aguardando o próximo relatório para a gente cobrir aqui no canal, claro, caso ele bata a meta. Mas vamos trazer mais algumas informações antes de entrar no relatório do mês de junho. O dividend yield distribuído pelo fundo nos últimos 12 meses foi de 14,4%. O que é um dividend yield muito bom se considerarmos o que o relatório nos traz, que mostra que esse fundo é um fundo high grade. Um fundo high grade pagando 14,4% é muito top. Porém, atualmente o P sobre VP desse fundo está 1,02, ou seja, está com 2% de ágio. O que a gente faz sempre aqui no canal é o quê? Fazer aquele ajuste, trazer o valor da cota de mercado para o valor patrimonial para a gente ver quanto é que seria esse dividend yield ajustado aos últimos 12 meses. E o yield, no caso, como ele está com ágio, sobe e ele passa de 14,4% ao ano para 14,7%, um dividend yield ainda melhor, quase 15% para um fundo com a pegada high grade, segundo o relatório. A última distribuição do fundo, e aliás, nos últimos meses, ele vem pagando 13 centavos. Para quem não sabe, esse aqui é o segundo fundo, segundo FIINFRA, no caso, base 10. Só tem ele e o BOD 11, o bodão. São raros esses fundos de FIINFRA. Só que o bodão paga 10 centavos por mês. Ele aqui está pagando 13. Se fosse base 100, ele deveria estar pagando na faixa de 1,30. Ou seja, é uma das distribuições mais top entre os FIINFRAs, se não a mais top. Por exemplo, um dos que estava pagando melhor, até recentemente, até o mês passado, era o Juro 11, estava pagando 1,25 por mês. E nesse mês caiu para R$1. E ele aqui continua pagando 13 centavos. Inclusive, nesse mês agora de agosto, ele já anunciou ontem que vai pagar novamente 13 centavos. Então, são nos últimos, se eu não me engano, 6, 7 meses, a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório, ele está pagando 13 centavos todos os meses. Agora vamos trazer mais alguns números, algumas informações importantes para vocês, antes de entrar no relatório, já que é a primeira vez que eu trago vídeo sobre esse FIINFRA aqui no canal. O fundo possui um patrimônio líquido de apenas 46 milhões e meio. Eu considero um patrimônio líquido muito baixo. Normalmente eu gosto de investir em fundos que tenham pelo menos uns 300 milhões de patrimônio ou bem próximo de 300 milhões. E esse aqui tem apenas 46,5. Então fica para você, se você gosta de fundo pequeno, esse é um fundo bom para você. É um fundo high grade e tá pagando top. Entrando aqui no relatório do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de julho, no caso também foi 13 centavos. A gente vê que a gestora é a Nikos Gestão. Essa Nikos Gestão, pessoal, pelo que eu li, é o seguinte: esse fundo era da Orama e agora é dessa Nikos Gestão. A Orama foi vendida para o BTG e essa Nikos Gestão nada mais é, nada menos é do que os ex-donos da Orama que criaram a nova gestora, essa Nikos Gestão, e trouxeram o fundo para eles. Na prática, é a mesma gestora que já geria o fundo antes, só mudou agora de nome de gestora. E a administração é do Banco Daicoval e o fundo foi lançado no mercado em outubro de 2022, ou seja, é um dos FIINFRAs mais novos da bolsa. Ele ainda vai completar 2 anos e só teve uma emissão. Já poderia pensar em fazer uma nova emissão, até porque ele está acima do VP. Aqui a gente vê que o fundo pagou 13 centavos no mês de julho, como eu falei, ele vai pagar no mês de agosto, já anunciou, vai pagar 13 centavos novamente. No final do mês de junho, ele estava com um valor patrimonial de 9,86 e ele possui uma reserva de 28 centavos. É uma reserva muito boa. E nesse mês de junho, ele diz que teve um delta de reserva do lucro após os dividendos de 3 centavos. Para mim, apesar de não ficar claro, porque isso aqui não tem nenhum relatório similar, dá a entender que ele colocou mais 3 centavos em reserva. Basicamente é isso. E você vê que o spread de crédito da carteira é CDI mais 1,76, ou seja, totalmente high grade. Eu considero high grade até CDI mais 2,5. Então aqui, CDI mais 1,76 é um spread de carteira high grade. Por isso que eu estou considerando ele high grade. Só que a gente vai ver um detalhezinho lá na carteira do fundo, quando a gente chegar lá. Vocês vão observar um detalhe importante. Aqui na questão dessa distribuição, você vê que ele pagou 13 centavos, aí ele fala que foi o dividend yield de 17%, mas ele está considerando esse dividend yield se essa distribuição fosse multiplicada por 12 meses, o que não é o caso. Você vê aqui que no ano passado teve distribuições abaixo disso, ó, 11, 11, 10, 10, 9. Então essas distribuições aí fazem puxar o dividend yield para baixo, como eu falei para vocês, que seria 14,4 no momento. Exatamente porque nem todo mês ele distribui 3 centavos. Aqui esse 17% que ele considera é se pegar o 3 centavos e multiplicar por 12. Aí desse jeito fica fácil de bater 17%, mas na realidade não é 17%. Você vê que nos últimos 7 meses, e agora considerando o mês de agosto, 8 meses, ele distribuiu 3 centavos. Tá tipo um relógio, 3 centavos, 3 centavos. Aí você pensa assim, mas por que esse fundo distribuiu 3 centavos agora, se ele é um fundo ligado a CDI, e no ano passado, nesses meses aqui, o CDI estava mais alto, o CDI foi caindo aos poucos e bateu a mínima dele mais ou menos aqui no mês de março. Então,
por que que quando o CDI estava mais alto, ele estava distribuindo menos e agora mais? Isso é estranho, né? Bem estranho. Aí a gente chega aqui na carteira dele e ele diz o seguinte: tivemos uma alocação, adicionamos uma posição de Ambipar, que ele não tinha, ou seja, ele fez uma compra nova. E ele não fala de nenhuma venda. E o carrego da carteira ficou esse DI mais 1,7% ao ano. O detalhe, cadê a coluna mostrando pra gente qual o tipo de indexador? A gente fica sem saber. Você vai ver que ele coloca alguns numerozinhos, que esses números, para quem já está acostumado, sabe que eles indicam que tem alguma coisa aqui no rodapé explicando o que é o significado desse número. E a gente não vê isso aqui. E por que que não vê? Eu acho que foi erro do estagiário. Vamos lá daqui a pouquinho mostrar para vocês. Mas você vê que os nomes dos devedores estão tudo aqui, nessa coluna. A gente tem quase tudo aqui é debenture, com exceção desses dois que eu até pesquisei. Esses aqui são CRIs. Aí você vê também que tem um tal de outros. Esses outros fica sem saber o que são, porque ele tem também mais um númerozinho aqui em cima que ele não explica o que é. Tá faltando o rodapé, que deveria estar no rodapé mostrando o significado desses números e não tem. Aí esse spread aqui fica estranho também, né? Porque se for IPCA mais isso aqui, não faz o menor sentido. Por quê? Porque normalmente IPCA é uma taxa acima da NTNB, ou seja, IPCA mais 6,3 atualmente. Então o normal seria IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9 e assim por diante. E aqui ele bota IPCA, seria IPCA mais 1,40? Não faz sentido. IPCA mais 1,41? Não faz sentido. E tem uma explicação para isso e a gente vai mostrar daqui a pouquinho o que aconteceu com essa coluna. Aqui a gente vê a coluna da carteira que mostra quais são o percentual do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Você vê que o devedor que deve mais, essa Transbrasiliana, deve cerca de 7% do patrimônio líquido. Na prática ele é bem diversificado, porque o maior devedor deve 7%. O resto é no máximo 5,42%, que é esse da 3R Petróleo. Então você vê que ele é bem diversificado. Ele simplesmente também não coloca aquela coluna com o valor investido. Exatamente porque, como ele é um fundo pequeno, você já viu que ele esconde o valor patrimonial e agora ele esconde também quantos são os valores investidos em cada uma dessas dívidas. Como ele tem apenas 46 milhões e meio de patrimônio, iam ficar valores relativamente bem baixos. Basicamente, se a gente arredondar para facilitar as contas, a gente considerar que o patrimônio dele é 50 milhões, 10% seria 5 milhões. Ou seja, esse aqui não chegaria nem a 5 milhões, porque ele é só 7%. Ou seja, são dívidas relativamente pequenas de cada um desses devedores. Você vê também que ele fala que mais de 80% dos ativos deles possuem rating AA- ou maior, só que ele também não coloca aquela coluna com os ratings. Mais uma falha do relatório. Então, tá faltando a coluna mostrando qual é o tipo indexador. Tá faltando a coluna mostrar os valores investidos em cada uma dessas dívidas. Tá faltando a coluna mostrar qual é o rating de cada um dos ativos. E agora, pra gente não ficar perdido, eu vou mostrar para vocês como era o portfólio do fundo no mês de maio. A coluna indexador. Tinha coluna indexador, eles tiraram. Aliás, eu acho que eles tiraram porque ficava confuso. Ó, IPCA mais 1,33, IPCA mais 1,40. Isso não faz o menor sentido. Só que se você olhar agora, o número 1 tem explicando. Isso aqui é o equivalente ao IPCA, ou seja, apesar da maioria das dívidas serem indexadas a IPCA, você vê que a grande maioria ele é indexado a IPCA. Ou seja, ele é um fundo predominantemente IPCA+, e não CDI+, como deu para entender lá no começo do relatório, que ele falava que o spread médio dos ativos era o CDI mais 1,76. Devia ser IPCA mais alguma coisa, e não CDI, porque ficaria mais fácil da gente ver isso. E aqui seria em relação ao CDI, meus amigos, ou seja, CDI mais 1,33, apesar do indexador ser IPCA, CDI mais 1,40 e assim por diante, mostrando que realmente, em termos da média geral dos ativos da carteira, realmente o fundo tem uma pegada high grade, porque realmente a taxa é baixa. E você vê também, por exemplo, que ele diz assim, o Ojin pode operar com alavancagem. Se você somar todos esses percentuais, ele também, você vê que ele não colocou no final qual é o percentual final, e ultrapassa 100%, ou seja, ele tá com alavancagem. Eu não lembro exatamente porque eu fiz a conta, mas depois eu perdi as contas. Se eu não me engano, esse total aqui é 103, 106%, é mais ou menos isso. E aqui ele explica também o significado desse outro número aqui. Isso aqui seriam os ativos que apresentam menos de 1% do patrimônio líquido do Ojin. Ou seja, ele juntou todos os ativos que tem menos de 1% e colocou outros. E esse outros soma 1,73% do patrimônio líquido do fundo. Então pronto, agora vocês têm uma noção de como é que funciona o fundo. Ele é basicamente um fundo indexado a IPCA, majoritariamente, principalmente indexado a IPCA, mas ele tem alguma coisinha de CDI. Você vê que ele tem poucos ativos. A gente não fica com a noção completa porque tem esses outros aqui. Aqui eu coloquei, ó, 24 ativos, são 22 debêntures e ele tem 24 devedores. Detalhe, tem 24 devedores. Se você olhar aqui, tem algumas dívidas do mesmo devedor. Por exemplo, Águas de Teresina é o mesmo devedor. Que é Águas do Rio, por exemplo, Águas do Rio. Mais de uma dívida do mesmo devedor. Só que ele tem outros devedores que estão dentro desse outros. No total dão 24. Aqui a gente vê a alocação do fundo por rating e por setor. Por rating, ele tem 17% dos ativos sem rating, que a gente não tem uma noção exata de
quais são, exatamente porque ele não traz aquela coluna com o rate de cada um dos ativos. Deveria colocar. Mas, de qualquer forma, 83% da carteira do fundo tem rate. Tá melhor, por exemplo, que a carteira do CPTI. O CPTI atualmente está com 30% da carteira sem rate. Aqui é 83% da carteira com rate. E os principais setores que o fundo investe são água e saneamento. Normalmente, a maioria dos FIINFRAs coloca só saneamento. E aqui água e saneamento, 22%. Energia, 22%. Transporte e rodovias, 27%. E petróleo e gás, 13%. Se você somar aqui, 84% da carteira do fundo é investida apenas nesses 4 setores. Eu gostaria que você me dissesse agora. Você possui hoje 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira, aproveitando que ele é base 10? Tá pensando em aumentar a sua posição? Reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você tá achando pouco? 13 centavos por mês aqui desse fundo. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FIINFRAs, que eu direi quais são os meus. E, meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho e já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta, assim que sair o próximo relatório, eu irei estar trazendo aqui para você novamente a leitura do relatório do mês de julho, que trata dos rendimentos que você paga agora no mês de agosto aqui, do Ogin 11 para você. Para finalizar esse vídeo, mostrar, por exemplo, quais são os devedores aqui, e vocês vão dando pause se vocês se interessarem para ler o resumozinho sobre cada um deles. Ó, que Águas de Teresina, Águas do Rio, BRK Ambiental, Cosan, Igor Rio de Janeiro, Barreiras Holding, Hélio Valgas Solar, Sustem Energia, Usinas Termoelétrica Pampa, GNA, Ecoenergia, Ambipar, Horizon, 3R Petróleo, Enalta, Ocean Pact, Tesc e Toex. Além de Metrorio, Via Mobilidade, Way 306, Entrevias, e Triunfo e Via Brasil. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views, se batemos essa meta, assim que sair o próximo relatório, depois que bater essa meta, a gente estará trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que você paga agora no mês de agosto, aqui do Ogin 11, da Nicos, para você. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!